Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, traz para você cursos, terapias de uma forma gratuita. Você pode também se formar numa nova profissão: Reiki, meditação, relaxamento, respiração, psicanálise transpessoal, enfim, tudo aquilo que pode nos desenvolver e nos ligar profundamente à natureza. Venha para a Casa de Lakshmi, convide seus amigos, seus grupos e venham todos para a Casa de Lakshmi. Propague nosso trabalho. Hoje vamos falar sobre a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 21. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. Capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Entre no silêncio e pense nas pessoas que você quer ajudar.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Que sejamos iluminados, fortalecidos e curados. Que a luz bendita do Pai esteja conosco, que estejamos conscientes dessa luz e que a nossa libertação se faça aqui e agora por toda a eternidade. Namastê. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Poder Transcendental do Nyorai, capítulo 21. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável, objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Oremos. Venha para todos nós, nos libertando, nos amparando, nos beneficiando. Que o divino em nosso ser se manifeste aqui e agora, por toda a eternidade. Amém. Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou recitar esse
Sutra. Sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou recitar esse Sutra, sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou recitar esse Sutra, sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que as forças infinitas do bem, do amor, da verdade, da justiça, manifeste esse poder imenso dos males presentes, passados e futuros. Jesus, Nossa Senhora, Cristo bendito, Buda, seres iluminados, 23, antigos protegei-nos, libertai-nos, amparai-nos. Ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações, protegei-nos, amparai-nos, libertai-nos. A prática infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, a prática com toda a nossa família, com todos os nossos antepassados, com todos os seres da terra e fora dela. Assim beneficiar generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger. Somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Temos yoga terapia, reiki, meditação, psicanálise transpessoal. Temos um grupo toda segunda-feira, das 19 às 21 horas, no grupo Amor e Consciência Plena, e buscamos todas as pessoas que queiram se desenvolver, queiram estudar e despertar seu plano espiritual. Busque a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, que existe há mais de 40 anos. Agora vamos fazer a Sutra do Lótus. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentados em seu grande poder transcendental manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ele alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, nos libertando, nos amparando, abrindo nossos caminhos e fortalecendo nosso ser. Que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Namastê. Somos da Casa de Lakshmi e hoje vamos realizar um capítulo da Sutra Sagrada. É um capítulo referente à saúde. Gosto muito desse capítulo,
Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. 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 O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações deve-se, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Possui ele todas as virtudes. Se uma pessoa doente ouvir praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que a força infinita do bem, do amor e da verdade vibre e pulse infinita e eternamente em nosso inconsciente, manifestando-se na realidade física. Assim é, assim é. Concentre-se, faça o silêncio, abra seus canais para que a cura venha em todos os corpos sutis no corpo físico. Que seu cérebro reflita essa luz da cura, da saúde e do amor universal. Fica com Deus. Namastê. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai.
Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, 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 ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar com perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações,
ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Vamos nos concentrar agora e fazer nosso pedido. Assim agradecemos ao Divino Pai, a luz bendita, e pedimos que as forças cósmicas inundem nosso pedido, iluminando-o, protegendo-o, ilumine nosso lar, protegendo completamente, que as forças do infinito Pai sejam recebidas por toda a nossa família, por todos os seres da Terra e do Universo, que as forças infinitas do Pai sejam recebidas por todas as pessoas do nosso livro de orações, que todas as pessoas do nosso livro de prece recebam a luz bendita, a força bendita, o amor bendito, que sejamos protegidos, que o nosso lar seja iluminado à frente e atrás, na entrada e na saída, nas portas e janelas, nas paredes, no teto, nos alicerces, que todo mal seja retirado, que toda energia escusa seja retirada, que toda a atmosfera seja iluminada pela força infinita do Cristo Redentor, que Nossa Senhora cubra nosso lar com seu manto bendito, cubra toda a nossa família com seu manto bendito, cubra todos os nossos antepassados com seu manto bendito, e que todos os seres da terra e fora dela sejam cobertos pelo manto bendito de Nossa Senhora. Assim é, assim será, por todo sempre. Assim é, assim será, por todo sempre. Assim é, assim será, por todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Repita esse sutra, que é um sutra especificamente ligado à cura. Fica com Deus. Namastê. Somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Estamos aqui para realizar a Sutra Sagrada. Acompanhe meditando. Isso vai nos fazer bem. Antes de começar a Sutra, faça seu pedido. O que você pretende? Peça a Deus, a Jesus, aos mestres superiores, aquilo que você mais precisa. Isso vai te ajudar. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desse nascimento até a morte
não pode corrompê-la. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor, mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, eu me dedico à luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância de sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como o oceano elevado como a montanha, sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além dos Nyorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados e perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, vencedores do mundo, insuperáveis e condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren Grande Bosatsu, o eminente precursor sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu Luz Magnífica, potência vasto como o universo, excelência universal onde eu sei, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa, o soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo.